Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28, diz a palavra de Deus. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. O primeiro disse Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o creste. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Até aqui. Conta-se que certo lenhador dispôs-se a ir à floresta com o objetivo de cortar um enorme pinheiro que havia naquela floresta. E aquele lenhador, ao começar a cortar, a serrar aquele grande pinheiro, ele golpeava aquele pinheiro, e a cada golpe que aquele pinheiro sofria, ele estremecia-se, gemia e praguejava o lenhador. E isso não impedia que o lenhador continuasse o golpeando. Mas vendo o lenhador que aquele pinheiro era muito grosso, muito alto, e seria difícil cortá-lo totalmente, aquele lenhador, ele fez um vinco no seu caule, e pegando uma cunha de madeira, introduziu no vinco que ele havia feito, e com uma marreta começou a dar marretadas. E à medida que ele foi dando marretadas, aquela cunha foi penetrando no caule daquele pinheiro, até que esse pinheiro veio a tombar. E enquanto ele tombava e caía ao chão, aquele pinheiro disse: Eu não posso culpar o lenhador, nem o machado, pois não são da minha família. Mas eu não posso perdoar esta cunha de madeira, pois ela me traiu, sendo ela a minha irmã. A Bíblia diz que Jesus havia ido ao templo. Enquanto Jesus estava no templo, a Bíblia diz que os sacerdotes, os escribas, os religiosos cercaram Jesus. E quando cercaram Jesus, começaram a indagar Jesus sobre a sua autoridade. Com que autoridade você faz os sinais que você faz? Com que autoridade você faz as coisas que você faz? Jesus então lhes disse: Eu também lhes farei uma pergunta. E se vocês me responderem a pergunta que eu tenho a lhes fazer, eu responderei a vossa. E eles disseram: Então pergunte. E Jesus disse: Com que autoridade João batizava? E aqueles homens se reuniram e começaram a confabular entre si, e chegaram a uma conclusão: se nós dissermos que João veio de Deus, ele nos perguntará: então por que vocês não creram nele e não o receberam? Mas se nós dissermos que João tinha autoridade de homem, então o povo pode se levantar contra nós, porque o povo tem João como profeta. E a resposta que aqueles homens dão para Jesus é: nós não sabemos com que autoridade João veio. E a resposta de Jesus é: então eu também não digo a vocês em que autoridade eu vim. Aqueles homens não eram sinceros, aqueles homens não estavam procurando a verdade. E a lição que Jesus nos ensina é que quem não é sincero não merece resposta. Quem não é sincero merece apenas o silêncio.
Quem não é sincero não merece resposta. Quem não é sincero não merece atenção. Quem não é sincero merece apenas o silêncio. Quem está sendo questionado pelo seu interior e tem dúvidas sinceras e nos procuram para tirar essas dúvidas sinceras, terão de nós toda a atenção. Porém, aqueles que querem apenas desvirtuar o caminho, esses não merecem resposta. Esses merecem apenas o nosso silêncio. Após esse evento, Jesus propõe-lhes uma parábola. E a parábola que Jesus propõe tem a intenção de fazer o contraditório, de mostrar a disparidade, a diferença que há entre eles e João Batista. Eles são o sacerdócio instituído, eles são a religião oficial, eles são os comandantes do templo, eles são aqueles que oficiam no templo, eles são aqueles que servem no templo, eles são aqueles que fazem parte da religião institucional ou instituída. E são homens versados, são homens experientes. No entanto, João, ele começa a pregar o evangelho agora. No entanto, João começa a batizar agora. No entanto, João veio de um grupo que não era reconhecido por eles, os essênios. E João traz uma mensagem nova, uma mensagem diferente. E o que Jesus tem como intenção de mostrar é a diferença que há entre João e os sacerdotes. E Jesus deixa claro para cada um de nós que não é tempo de sacerdócio, que não é cargo, que não é experiência que Deus leva em conta. Mas o que Deus leva em conta é obediência. O que Deus leva em conta é vontade. O que Deus leva em conta é entrega. O que Deus leva em conta é dedicação. Não interessa se existe uma religião instituída. Não interessa se existem sacerdotes que talvez tenham o dobro da idade de João, tenham o triplo da idade de João. Não interessa, Deus não está preocupado com isso, Deus não está observando para isso. Então não se assegure em tempo de ministério, não se assegure em tempo de fé, não se assegure em cargo, não se assegure em posição. Deus não está preocupado com isso, Deus não está buscando isso. Deus está buscando aqueles que se disponibilizam, Deus está procurando aqueles que se entregam, Deus está procurando aqueles que se dedicam, Deus está procurando aqueles que fazem, aqueles que têm desejo, aqueles que têm vontade, aqueles que compreendem que o que de fato interessa nessa vida e nessa caminhada é fazer aquilo que Deus quer que seja feito, é obedecer às ordens que Deus estabeleceu para que nós possamos obedecer. E quando Jesus começa a contar essa parábola, Jesus toma como exemplo um pai de família. E obviamente todas as parábolas que Jesus conta e Jesus toma como exemplo o pai de família, Jesus está se referindo ao próprio Deus. O pai de família é o próprio Deus. E Jesus conta essa história mostrando que esse pai de família tem 2 filhos. Obviamente que aqui um dos filhos é Israel e o outro filho são os gentios que posteriormente aceitarão a fé. E o pai, quando procura esses 2 filhos, o pai dá aos 2 filhos a mesma ordem. E os 2 filhos têm por obrigação de obedecer ao pai. A ordem é dada aos 2 filhos, que representam todo o povo de Deus, judeus e não judeus. E sendo a ordem dada aos 2 filhos, os 2 têm a responsabilidade, a obrigação de obedecer. O que Jesus nos ensina aqui é a individualidade do ser. Cada um de nós tem a sua posição diante de Deus. Cada um de nós tem a sua responsabilidade diante de Deus. Cada um de nós responde por si mesmo diante de Deus. Cada um de nós tem que ter algo a apresentar a Deus. A ordem que Deus dá a meu irmão é a mesma ordem que Deus dá a mim.
Porém, eu não posso fazer a parte do meu irmão, nem o meu irmão pode fazer a minha parte. E diante de Deus eu também não posso me apoiar na obra do meu irmão. Quando Deus vier para o acerto de contas, Deus não vai aceitar que eu diga: eu estava com meu irmão e ele fez. Deus vai procurar as minhas obras. Então prepare-se para encontrar com seu Deus. Prepare-se para que não apareça diante do seu Deus de mãos vazias. Prepare-se para que sua vida diante de Deus não seja de fato um vazio. Prepare-se para que a sua vida não seja oca. Prepare-se para que você tenha o que apresentar diante de Deus, para que você tenha obras em suas mãos. As exigências do Pai recaem sobre todos os seus filhos, todo o seu povo. A pergunta é: quem está disposto a obedecer? As exigências são feitas a todos, mas obedecer ou não é algo opcional. Depende da disposição, depende da vontade, depende da volição do homem. E a pergunta continua sendo: quem está disposto a obedecer? Quem está disposto a fazer o que Deus tem determinado para que seja feito? O que Deus cobra de mim, Deus cobra de você. E assim como eu preciso estar disposto a fazer, assim como eu preciso estar disposto a obedecer, assim como eu devo dedicar-me em fazer, você precisa cumprir o seu papel também. Você precisa disponibilizar-se para fazê-lo também. Eu não vou responder diante de Deus por você, nem você vai responder por mim. Cada pessoa é responsável e cada pessoa vai responder pelas suas ações diante de Deus. Ele procura os seus 2 filhos. Ao primeiro ele dá ordem: vai, meu filho, trabalhar na minha vinha. É óbvio que Jesus normalmente usava exemplos agrícolas, porque o povo com quem Jesus convivia eram, na grande maioria, agricultores, homens do campo, homens da roça, homens do trabalho. E Jesus usava uma linguagem apropriada para que aquelas pessoas pudessem compreender a mensagem dele. Obviamente que a visão de Jesus, a intenção de Jesus é um tanto quanto mais ampla. E Jesus não está se referindo apenas a uma plantação, mas Jesus está se referindo e falando sobre o reino de Deus a ser expandido, sobre o reino de Deus a ser implantado. Está falando sobre a obra de Deus a ser cumprida. E é curioso que quando Jesus usa o exemplo do campo, usa o exemplo da vinha, Jesus usa o exemplo de algo que constantemente tem trabalho a ser feito, para demonstrar que a obra em Deus, ela é constante. Quando Deus nos determina para fazermos a sua obra, quando Deus nos chama, quando Deus nos convida, quando Deus nos convoca para fazer a sua obra, Deus não nos chama para fazermos uma obra específica que nós vamos começar hoje e terminar amanhã. O que Ele está nos ensinando é que a obra, ela é constante. Quem já trabalhou na roça e quem trabalha na roça sabe. O trabalho na roça é um trabalho constante, é um trabalho que nunca termina. Você semeia, você rega, você aduba, você limpa, você pulveriza, você colhe, mas à medida que você colhe, você tem que já ter plantado outro, para que não venha a faltar. Então quem trabalhou, quem trabalha na roça, sabe que o trabalho de roça é um trabalho constante, nunca acaba, nunca termina. E a mensagem de Jesus é: a obra de Deus está em movimento, ela não para nunca, ela não termina nunca, ela não acaba nunca. Então a nossa fé, a nossa disposição, a nossa coragem não pode limitar-se, não pode acabar, ela tem que ser constante, ela tem que ser crescente a cada dia na nossa vida.
Se no meio da obra, se no meio do trabalho, você deixasse dominar pelo desânimo, a tua horta, a tua vinha vai acabar. Se no meio do trabalho você deixasse dominar pela preguiça, a tua horta vai acabar. As ervas daninhas vão dominar, os insetos vão sugar e vão matar a tua plantação. Você precisa estar em constante vigilância, em constante cuidado, em movimento contínuo, para que a obra não fracasse. Não se deixe vencer pela preguiça, não se deixe vencer pelo cansaço, não se deixe vencer pelo desânimo. Porque se você se deixar vencer pelo desânimo e deixar a tua horta fracassar, deixar a tua vinha fracassar, você fracassará com ela. Você vai morrer juntamente com ela. Entenda, Deus nos chama a responsabilidade. E Ele diz que cada um de nós tem o compromisso consigo mesmo e com Deus, a responsabilidade de fazer a sua parte, de fazer a sua obra, de executar as suas ações. E cada um de nós responderá diante de Deus pelas nossas ações. O primeiro filho, ao ouvir o convite do pai, diz: não, eu não quero. O segundo filho, ao ouvir o mesmo convite do pai, diz: eu vou, Senhor. Nós temos aqui um filho que diz não, mas arrependido vai. E um filho que diz sim, mas preguiçoso não vai. E a pergunta de Jesus é: qual dos dois fez a vontade do Pai? O que disse ou o que fez? O mérito na vida do homem não está no que ele fala, está no que ele faz. A virtude do homem não consiste naquilo que ele fala, mas naquilo que ele faz. Deus não está procurando pessoas que falam demais. E vou ser sincero com você, por experiência própria, todas as pessoas com quem eu convivi, que falam demais, fazem de menos. Todas as pessoas com quem eu convivi, que contaram muitas obras, se mostraram os mais fracos, se mostraram os mais preguiçosos, se mostraram os mais ineficazes ou ineficientes na obra de Deus. Palavras não realizam absolutamente nada. São obras, são atitudes, são ações. E muitas vezes as nossas palavras servem para trazer desculpas para a nossa ineficiência. Serve para nos desculparmos. Por que não fez? Não fiz por isso. Por que não fez? Não fiz por aquilo. Palavras não são suficientes. Palavras não convencem. Obras sim, atitudes sim, ações sim. A virtude não está em quem fala, mas em quem faz. O primeiro filho dá o exemplo de alguém que é sincero. Porque quando ele diz ao pai: não, eu não quero, ele sabe o que ele vai enfrentar, ele sabe o que ele vai encontrar, ele sabe o que tem no campo, ele sabe que no campo tem trabalho, ele sabe que no campo tem cansaço, ele sabe que no campo tem o ardor do sol, ele sabe que no campo tem os perigos de se machucar com as ferramentas. Ele sabe que no campo talvez ele tenha que se deparar e enfrentar uma cobra. Ele sabe dos perigos que ele vai enfrentar ali. E pensando nos perigos, e pensando no trabalho, pensando quão é trabalhoso, ele diz: não, eu não quero. É mais cômodo nós não querermos. É mais cômodo nós ficarmos na nossa casa. É muito mais cômodo, é óbvio.
Então, pensando nisso, ele disse: não, eu não quero, eu não vou. Ele se recusa a fazer. Porém, pensando melhor, pensando mais um pouco, ele se arrepende e vai. Ele se arrepende e submete-se ao processo. Por que ele faz isso? Porque ele entende: ir para o campo é trabalhoso, é cansativo, é perigoso, mas é necessário. Ir ao campo é necessário. E entendendo que é necessário, ele submete-se, ele decide enfrentar o cansaço, ele decide enfrentar o trabalho, ele decide enfrentar os perigos, porque é necessário. Será que você entendeu que esta caminhada é necessária? Será que você entendeu que desistir não é uma opção? Será que você entendeu que é verdade quando Jesus diz que aquele que põe a mão no arado e retrocede não é digno dele? Não merece ser chamado de seu discípulo? Será que você compreende isso? Esse filho compreendeu. E por compreender, ele retorna. Ele se arrepende. E ele vai ao campo. Ele vai cuidar da vinha. Sabe por quê? Aquele que não cuida da sua plantação ficará com fome. Aquele que não cuida do que tem, perderá. Aquele que não cuida da sua vinha, ficará sem o alimento. Então é necessário ir, é necessário enfrentar, é necessário fazer. Porque quem não faz, perde. Quem não faz, passa fome. Quem não faz, fica sem alimento. Mais uma vez, nós somos chamados à individualidade. Compreender que eu preciso trabalhar para que eu receba os benefícios do trabalho. Eu preciso trabalhar, eu preciso suar, eu preciso me esforçar para que eu coma do fruto desse trabalho. Jesus nos disse que o trabalhador é digno do seu salário. Mas Paulo também nos disse: aquele que não trabalha, não coma. Se por um lado você, por trabalhar, por se esforçar, por dedicar-se, você receberá o benefício por isso. Por outro lado, quando você não se submete ao trabalho, ao cansaço, aos perigos, você também ficará sem recompensa. Você também não terá alimento para comer. Isso é uma opção. O que não é opção na nossa vida é a necessidade. Que trabalhemos ou que não trabalhemos, todos temos as nossas necessidades. As necessidades não nos abandonam. As necessidades não deixam de bater a nossa porta. As necessidades não deixam de nos alcançar. Só que você hoje tem ciência. Se você faz, você colherá o fruto do que você fez. Se você não faz, a própria Bíblia está dizendo para você que você não deve receber nada, que você não merece receber nada e que você não receberá nada. Quando o pai procura os dois filhos e recebe respostas distintas dos dois filhos, é importante, é interessante saber que o pai conhece cada filho. E é importante perceber que toda atitude é recorrente. Toda atitude é repetitiva. Quando o pai procura um filho e esse diz, não quero, o pai lhe conhece.
O pai não lhe conhece apenas pela sua frase, não quero. Mas o pai lhe conhece do dia a dia. O pai lhe cria desde jovem, desde criança. O pai convive com ele há muitos anos e o pai lhe conhece perfeitamente. E o pai sabe até que ponto aquela resposta que soa como insolente, que soa como ofensiva ao pai. Imagine alguns anos atrás. Hoje é comum, hoje é normal, está tudo mudado. Um filho dizer não para o pai. Mas imagine alguns anos atrás. Estou falando de talvez 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás. O pai dizer para um filho, faz isso. E ele olhar na cara do pai e dizer, não, não quero, não vou fazer. O que você acha que ia acontecer? Você acha que o pai ia baixar a cabeça e dizer, tá bom, meu filho, você não quer, então quando você quiser, você faz. Se você quiser, você faz. Se você não quiser, está tudo certo. Era assim que acontecia? Não. Tinha ordem. Existia respeito. E eu estou falando de 30, 40 anos atrás. Agora imagine há 2000 anos atrás. Quão maior respeito existia entre um filho e um pai. E um filho olhar na cara do pai e dizer, não, eu não vou, eu não quero ir. Uma resposta insolente, desrespeitosa, desafiadora. Aí você pode pensar, eu jamais responderia a meu pai dessa forma. Eu jamais diria na face do meu pai que eu não iria fazer algo que ele pediu para que eu fizesse, algo que ele mandou que eu fizesse. A pergunta que eu te faço é, quantas vezes Deus tem te mandado fazer algo e você tem dito não para Ele? Ou quantas vezes você, ao invés de dizer não, você diz sim. Mas a exemplo do segundo filho, você não vai. E a pergunta continua sendo a mesma. Qual dos dois agradou o pai? Qual dos dois fez o que o pai esperava que fosse feito? O pai conhece a cada um e toda atitude é recorrente. O pai sabia perfeitamente e conhecia perfeitamente aquele que disse que não queria ir fazer. Deus sabia da sua índole. O pai sabia da sua índole. Mas o outro que disse, tá certo pai, eu vou. E não foi. O pai também sabia. O pai também conhecia. Deus conhece você. Deus tem ouvido os seus sims e a sua ineficiência em fazer, e a sua negligência em fazer. E Deus tem ouvido os seus nãos, mas tem visto o seu empenho, a sua dedicação, o seu esforço, o seu trabalho e a sua realização. Lembre-se, em todas as cartas do Apocalipse, ele diz, eu conheço as tuas intenções, palavras, obras. Eu conheço as tuas obras. Ele conhece a cada um dos seus filhos. E ele sabe quem é e quem não é. Ele sabe quem faz e quem não faz. Aquele filho que disse, sim pai, eu vou, e não foi. Aquilo não foi a primeira vez que ele fez. Isso era recorrente. Muitas vezes ele havia feito isso e o pai já sabia. E o outro, muitas vezes também disse, não, eu não quero fazer. Mas sabia da necessidade e fazia. Quando você diz, eu não quero, você está sendo sincero. Porque muitas vezes, quando Deus pede para que eu faça algo, ou melhor, refazendo a frase, quando Deus manda, Deus não pede, Deus manda. Quando Deus manda que eu faça algo, muitas vezes eu digo, pai, eu não quero. É difícil, é trabalhoso, é cansativo, mas tem que ser feito. Mas eu sei que precisa ser feito, e eu vou e faço. Então o pai vê
a sinceridade que há no nosso coração. Porque quando dizemos não quero, mas nos submetemos a fazer, significa dizer que nós sabemos o trabalho que vai dar, mas a sinceridade, a verdade no nosso coração, e a reconhecimento da necessidade daquilo que foi pedido para ser feito, que seja feito. E Deus conhece isso. O que parece é que não está tão claro, parece que os filhos é que não têm exata noção da recompensa que terão pelas suas atitudes. Você pode sim dizer não para Deus e fazer, você recolherá os benefícios das suas obras. Você pode dizer não para Deus e não fazer. Você pode dizer sim para Deus e também não fazer. E você pode dizer sim para Deus e ir lá e fazer. Mas quando você diz não e não faz, ou quando você diz sim e não faz, talvez você não tenha exata noção do resultado que você colherá, que você receberá pelas suas atitudes. E quando você faz, eu preciso dizer para você, você também não tem noção do que você colherá, do que você receberá por fazer. Aí você diz: pastor, eu sei sim, eu sei que eu vou ser recompensado, eu sei que Deus vai me recompensar quando eu faço, quando eu ajo, porque está escrito na sua palavra. Apocalipse 22, 12: eu venho sem demora e o meu galardão está na minha mão para dar a cada um segundo as suas obras. Eu digo a você, não, você não tem noção do que você vai receber, porque você pensa que vai receber algo glorioso, algo maravilhoso, mas Deus está dizendo para você, o que você vai receber é muito mais do que o que você pensa, e muito mais do que o que você imagina. Então motive-se, quando Deus disser faça, não diga não, mas diga sim, faça com alegria, faça com empenho, faça com dedicação, faça com amor, faça com fé, faça com todas as suas forças. Tudo que te vier a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. É o que diz a palavra santa e bendita. Faça. Deus não está procurando palavras, Deus está procurando atitudes. Deus não está procurando faladores, Deus está procurando fazedores. Então faça, porque a recompensa virá sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está procurando aqueles que muitas vezes dizem não, mas arrependem-se e retornam. Aqueles que dizem não, e quantas vezes muitos têm dito não para muitas coisas que Deus tem falado. Muitas vezes o convite de Deus é para que você cuide do campo. Esse é o chamado, essa é a vocação, e você tem dito não. E quando você diz não e se arrepende, é a procura de você que Deus está. E é você que Deus abraça, e é você que Deus acolhe, e é você que Deus recebe, e é você que Deus usa. Quantos Deus tem chamado para a salvação e muitos têm dito não. Não é tempo, não é hora. Mas se você se arrepender e retornar ao caminho, Ele vai te abraçar, Ele vai te acolher e Ele vai te salvar. Quantos de nós Deus tem dado uma obra específica para ser feito e nós dizemos não? Mas se nós nos arrependermos, se nós voltarmos ao caminho, Ele vai nos receber. É a nós que Ele está procurando. Aprenda uma coisa: muitas vezes nós temos falado baseado nas nossas intenções, e a mente humana é muito fértil, e às vezes nós somos sinceros naquilo que nós falamos. Eu não estou aqui dizendo que quando esse filho disse, pai, eu vou, e não foi, eu não estou dizendo que ele estava sendo falso.
necessariamente. Poderia ser, mas eu não estou dizendo que necessariamente ele havia sido falso, ou estava sendo falso, mentiroso com o pai. Talvez ele tivesse de fato a intenção de ir. Talvez ele tivesse de fato a intenção de obedecer ao pai, de realizar o trabalho, a tarefa que o pai estava designando para ele. Talvez ele tivesse essa intenção. Mas eu preciso dizer para você, não se julgam intenções, apenas ações. Não dá para julgar intenções, apenas ações. Se eu disser para você, irmão, eu quero que você realize este trabalho específico na igreja, e você diz, tá bom pastor, eu vou fazer, e você tem o desejo de fazer, você é sincero, você quer fazer, você tem a intenção de fazer, aí você não faz. Aí quando eu vejo que o trabalho não foi feito, eu chego para você e digo, irmão, mas eu pedi para você fazer isso, você não fez. Ah pastor, mas eu tinha a intenção de fazer. Como é que eu vou conhecer a tua intenção? Eu não posso julgar a sua intenção, eu só posso julgar a sua ação. Ou faz ou não faz, ou fez ou não fez. Não se julgam intenções, só se julgam ações. Na obra de Deus é assim. Você não será condenado pelas suas intenções e você não será recompensado pelas suas intenções, apenas pelas suas ações. Há um adágio antigo que diz que o caminho do inferno está pavimentado por boas intenções. Boa intenção e nenhuma ação é igual a nada. Não basta, não é suficiente ter boas intenções. Não se julgam intenções. Aprenda isso. Você não será visto, você não será reconhecido, você não será recompensado pelo que você tem intenção de fazer, mas pelo que você faz. Isso se aplica ao reino de Deus, isso se aplica à vida espiritual, mas isso se aplica à vida secular, à vida como um todo. Você não será visto, não será reconhecido, não será recompensado por aquilo que tem intenção de fazer, mas pelo que faz. Às vezes você tem intenção de fazer tantas coisas, você tem intenção de abrir um negócio, e você fica na intenção de abrir esse negócio, porque você imagina, se eu abrir esse negócio, eu vou melhorar de vida, eu vou ter uma renda extra, e você fica na intenção, e você sabe que a renda extra que você vai receber trará muitos benefícios para a sua vida, melhorará a sua vida, você poderá desfrutar dos benefícios que você terá a partir dessa nova fonte de renda. Mas se você fica na intenção de fazer, você não vai ter benefício nenhum na renda extra. Por quê? Porque a renda extra não virá. Não é o que a intenção diz, mas é o que as obras mostram. São as ações. Haja, atitude. Lembre-se que na criação, a palavra que imperou na criação foi haja. Haja. Deus disse haja. Aí você pode dizer, então a coisa aconteceu pela palavra, então as minhas palavras podem também. Eu só tenho uma triste notícia para te dizer. As palavras de Deus criam, mas você não é Deus. Eu não sou Deus. As palavras de Deus criam, mas quando diz respeito a mim, apenas as minhas mãos criam. Apenas as minhas mãos constroem. São atitudes, são ações, e não palavras. Que você possa, em nome de Jesus, se desvencilhar de palavras, se desvencilhar de intenções. Não deixe que as palavras, não deixe que as intenções dominem você, norteiem você, governem você.
Enquanto apenas as intenções e as boas intenções estiverem dominando o seu coração, a tua vida permanece estagnada em todos os sentidos. Apenas quando as coisas passarem, saírem daqui e vierem para cá, é que as coisas vão acontecer. Enquanto elas continuarem aqui, nada vai acontecer. Deus não está procurando quem pensa, Deus está procurando quem faz, quem age, quem trabalha, quem se empenha, quem se dedica. O primeiro disse: eu não quero, mas arrependido foi. Por quê? Porque talvez quando ele disse não quero, virou as costas para o pai e foi fazer sabe Deus o quê? A sua consciência pesou. E ele entendeu, é da vinha que nós nos alimentamos. É da vinha que nós mantemos o nosso padrão de vida. Nós necessitamos dos benefícios que nos são proporcionados pela vinha. A sua consciência pesou e ele então, reconhecendo isso, foi. A pergunta é: quantos de nós têm cedido à consciência? O maior juiz do homem é a sua consciência. E quando a tua consciência te acusa, o que você faz? E quando a tua consciência te cobra, o que você faz? Você faz como esse filho, reconhece o seu erro, muda a sua atitude e retorna, e vai fazer o que tem que ser feito? Ou quando a tua consciência acusa, você se ampara na desculpa: mas fazer o quê? Ninguém é perfeito. Mas fazer o quê? Se eu não faço, mas também tem muitos que não fazem. Em que se apoia a nossa consciência? Até que ponto a nossa consciência cede? Assuma o seu papel, assuma a sua individualidade, assuma o seu compromisso individual com Deus. Não é o outro, é você. Deus não pediu para o outro, Deus pediu para você. O compromisso pessoal entre você e Deus. E se eu estou dizendo que a consciência é o maior juiz do homem, é porque na consciência Deus fala. E quando Deus fala na consciência, é chamando ao homem ao arrependimento, à mudança, à transformação. Na sua ineficiência no reino, na sua ineficiência na obra, na sua ineficiência na sua própria vida, na falta de cuidado com a sua própria vida, Deus está mostrando a nós que muitas vezes temos sido negligentes. Se eu não sou capaz de cuidar da minha própria vida, da minha própria espiritualidade, do meu próprio fervor espiritual, como é que eu vou esperar que no reino eu possa fazer alguma diferença? Ou que no reino o fogo de Deus caia, a unção de Deus se derrame e se espalhe, a virtude de Deus se manifeste no nosso meio, se eu não sou capaz de cuidar da minha própria vida? Quando Deus diz para cada um de nós que cada um de nós somos indivíduos com Deus, Deus está dizendo: você é responsável pela sua vida. O fracasso da igreja hoje é que muitos querem dispensar a outros, a líderes, por exemplo, a pastores, a responsabilidade pela sua espiritualidade, a responsabilidade pela sua vida. Não, quem é responsável pela sua espiritualidade é você. Quem é responsável pela sua vida é você, não sou eu não. Eu sou responsável por alimentar a tua alma. Mas eu não sou responsável por manter você animado, feliz e alegre na presença de Deus. Isso é uma igreja, não é um circo. É você que tem que fazer. Então você muitas vezes quer ver o fogo descer, mas você nenhuma brasa é. Como é que o fogo vai acontecer? Como é que o fogo vai pegar? Como é que vai virar um incêndio na igreja? É você, sou eu, somos nós. Não dependa do outro
para que a sua vida esteja vibrante e pulsante diante de Deus? É você que tem que fazer. Há uma frase que é atribuída, se não me falha a memória, a Martin Luther King, eu não tenho certeza, mas talvez seja dele, que ele diz: seja você a mudança que você espera nos outros. Seja você a mudança que você espera no mundo. Agora eu estou parafraseando e acrescentando: seja você a mudança que você espera na igreja. Seja você, que parta de você. Mas enquanto você estiver esperando pelo outro, o outro talvez esteja fazendo a parte dele, e você vai minguando, você vai atrofiando, você vai desanimando, você vai morrendo, e daqui a pouco acabou. Morreu, desapareceu, porque você estava esperando no outro. Bendito é o homem que faz do Senhor o seu braço forte. O Senhor, no relacionamento individual com Deus, a própria frase, a própria expressão diz, é um relacionamento individual. É você e Deus, sou eu e Deus. Eu respondo por mim diante de Deus, você responde por você diante de Deus. Eu me alimento diante de Deus, você se alimenta diante de Deus. Você faz a sua parte e eu faço a minha. E é assim que nós nos mantemos firmes. É assim que nós nos mantemos pulsantes, vibrantes, animados, fervorosos na presença de Deus. De outra sorte, de outra maneira, muitos estão naufragando, muitos estão fracassando e muitos estão morrendo na fé, porque não compreenderam isso. E Deus está alertando a sua igreja, porque a sua igreja está caindo nessa armadilha de dispensar a responsabilidade de sua vida na mão dos outros. Não, a responsabilidade da sua vida espiritual é sua e de mais ninguém. Aprenda uma coisa: arrependimento sincero nos leva a realizarmos obras diferentes, nos leva a termos atitudes diferentes, atitudes reparatórias. Há coisas na nossa caminhada que, quando nos arrependemos, precisamos mudar atitudes e ações. E há coisas na nossa vida que, quando nos arrependemos, precisam ser reparadas. Danos causados a pessoas precisam ser reparadas. O que não dá para compreender é um arrependimento sem transformação. Isso não existe. Quando você diz: eu estou arrependido de ter feito isso, o que se espera pelo seu arrependimento é que você não faça mais. O que se espera do seu arrependimento é que as suas atitudes mudem. Quando as suas atitudes não mudam, isso demonstra que o seu arrependimento não foi verdadeiro, o seu arrependimento não foi sincero. Quando isso é real, de fato, as nossas atitudes, elas mudam. Foi o que esse jovem fez. Ele disse não, mas arrependido, ele voltou ao campo, ele voltou à vinha e fez o que tinha que ser feito. O arrependimento nos leva a cumprirmos o propósito. No sentido espiritual, o arrependimento nos leva a cumprirmos o propósito de Deus. Há alguns, porém, que não fazem o que tem que ser feito, apenas dizem, apenas vivem de palavras. E aqueles que vivem de palavras são aqueles que vivem de aparências. Aqueles que vivem de palavras são aqueles que não fazem. E quem não faz tem uma tendência natural a julgar, a apontar, a criticar quem faz. Pode prestar atenção: os maiores julgadores, apontadores e críticos da igreja são os que menos fazem por ela. São os mais ineficientes na obra, são os que mais cobram, são os que mais julgam, são os que mais apontam. Então, entendendo isso, aprenda a lidar com esse tipo de pessoa. Entendendo isso, não deixe que esse tipo de opinião
tenha peso na sua vida. Quando alguém te cobra de algo, veja quem é essa pessoa. Ninguém que faz menos que você pode te cobrar de coisa alguma. Qualquer pessoa que faz menos que você não tem o direito de te cobrar por nada. Muitos estão exigindo excelência, perfeição, mas não fazem nem o mal feito e querem tudo bem feito. Quando você quiser tudo com excelência, tudo perfeito, comece a fazer. E aí sim, você terá o direito de cobrar e de exigir dos demais. O que fica claro para nós é que o segundo filho, que diz, sim Senhor, eu vou, e não foi, talvez ele não teve como tão importante assim a obra a ser realizada. E ele não estava preocupado em fazer parte, em contribuir. Mas ele estava preocupado apenas, estava esperando apenas os benefícios. Estava esperando apenas os frutos. Estava esperando receber apenas o resultado. Mas queria o resultado sem fazer parte do processo. Lembre-se, quem não cuida da vinha fica com fome. Quem não planta, não come. Deus nos convida nessa noite a fazermos parte do processo. Faça parte do processo e não fique esperando apenas os benefícios. Não fique esperando apenas os resultados. Não fique esperando os frutos, porque se você não estiver envolvido, se você não estiver envolvida no processo, para você não virão benefícios, para você não virão resultados, para você não virão frutos. Jesus está dizendo isso para religiosos. Está esfregando na cara deles essa verdade, essa realidade. E Jesus conclui dizendo, João veio mostrando para vocês o caminho e veio no caminho da justiça. E vocês não receberam, vocês não reconheceram. Já que vocês não reconheceram e vocês não receberam, os publicanos e meretrizes estão entrando no reino e vocês estão ficando de fora. Os publicanos e meretrizes estão precedendo vocês no reino de Deus. Você não tem ideia do quão ofensivo era para os sacerdotes essa expressão de Jesus. Porque publicanos e meretrizes eram as pessoas mais desprezáveis à vista dos judeus, especialmente dos sacerdotes e religiosos. Eram pessoas que, na opinião deles, não tinham sequer o direito a arrependimento. Para você ver quanto essas pessoas não tinham valor nenhum. Eles não tinham, segundo a ótica deles, nem direito ao arrependimento. Mas Jesus disse, eles estão entrando, estão precedendo vocês no reino de Deus. O que Deus vem nos dizer é que muitos que são vistos como os piores, como os mais desprezíveis, estão entrando, estão sendo aceitos por Deus, enquanto os santos estão sendo rejeitados. Os santos estão ficando de fora, porque vivem de aparência, porque vivem de palavras. Deus procura, mais uma vez, os fazedores e não os faladores.